Hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema: como está o seu coração? Como está o seu coração? Se você tivesse que responder para mim agora, eu estou perguntando para você, se você tivesse que me responder, o que é que você me responderia sobre como está o seu coração? Porque aquilo que está no nosso coração é o que vai determinar os nossos comportamentos. Aquilo que está no teu coração é que vai fazer com que você tenha o comportamento que você tem. Se o teu coração está cheio de coisas boas, se o teu coração está cheio de coisas saudáveis, é bem provável que você vai ter atitudes boas e saudáveis. Mas se o teu coração está cheio de coisas ruins, e algumas pessoas até falam, né? Se o teu coração está peludo, um coração peludo, um coração ruim, é bem provável que você vai demonstrar isso pelo seu comportamento. É por isso que a minha pergunta é: como está o seu coração? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Embora não pareça, mas acredite, isso também tem a ver com oração. Eu quero ministrar sobre a tua vida, para que isso também ajude no seu momento de orar. Abra a sua mente, abra o seu coração, abra o seu ouvido, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em você esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, e depois nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Se você tem a sua Bíblia aí, abra. Se você está com o seu celular, gentilmente eu te peço, use seu celular, mas toma cuidado para saber se ele não está aí ligado, não é? Que venha tocar, alguém ligar para você, ou depois, se você, depois da leitura, quiser desligar o seu celular, faça isso. Não deixe que nada perturbe você agora, para a palavra que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma palavra de cura para você esta noite. Deus tem uma palavra de cura na sua alma esta noite. E só depende de você ouvir essa palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? A primeira pergunta que nós devemos fazer aqui, quando nós lemos esse texto, e o texto é muito maior, eu selecionei apenas aqui esses 3 versículos, mas aconselho você depois continuar lendo na sua casa. Mas a primeira pergunta que eu me fiz quando eu li esse texto, que você também deve fazer: por que é que o autor está escrevendo o que escreveu aqui? Ele está aqui dando uma exortação, ele está dando aqui uma direção, ele está dando aqui um conselho. Agora, por que é que este autor desconhecido, porque o autor de Hebreus, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, é um autor desconhecido,
mas é alguém que está dando aqui uma direção, é alguém que está dando um conselho. Então a pergunta é: esta pessoa que está sendo dirigida pelo Espírito Santo para nos dar esta exortação, por que é que ele está escrevendo, por que é que ele está dizendo estas coisas que nós acabamos de ler? Então, para nós entendermos, nós precisamos entender um pouco o contexto, para que a gente possa trazer alguns princípios e algumas verdades para a época que nós vivemos hoje. O escritor de Hebreus está escrevendo aos judeus, a uma comunidade, a pessoas que eram judeus, e essas pessoas então deixaram o judaísmo porque conheceram e entraram agora no cristianismo. Eles entregaram a vida a Jesus. Eles entenderam, viram, testemunharam as obras, ouviram falar de Jesus, então deixaram a sua antiga religião e agora vieram para o cristianismo. Mas essas pessoas que vieram para o cristianismo, eles estavam agora sofrendo com esta troca, com esta mudança. Estavam sofrendo perseguições. Alguns foram mortos, outros perderam os seus familiares, outros não estavam conseguindo nem trabalhar mais, foram mandados embora, porque se tornaram cristãos. Então, a partir do momento que eles se tornaram cristãos, as lutas, as dificuldades vieram sobre eles. E o que é que aconteceu? Muitos deles desistiram, voltaram, largaram a fé e voltaram para a sua antiga religião. Outros estavam correndo esse risco, não estavam suportando as circunstâncias adversas, não estavam suportando as coisas ruins, as perseguições, as dificuldades, de maneira que a chama que acendeu no coração deles pelo cristianismo estava se apagando. Talvez esse texto é bem semelhante à minha vida e à sua vida. Quer um exemplo? Quantos aqui foram para o encontro com Deus? Pensa um pouquinho como você voltou do encontro com Deus. Lá no encontro com Deus, Deus já começou a ministrar em você. Lá no encontro com Deus começou a passar um monte de coisa na tua cabeça e você diz: eu preciso consertar isso, eu preciso consertar aquilo. Meu Deus, quanta coisa errada está na minha vida, quantas coisas erradas está na minha família. E você voltou do encontro com Deus com fogo, com a chama, a glória do Senhor estava sobre você. As pessoas até estranharam porque você chegou em casa, começou a mudar algumas coisas, começou a ter algum tipo de comportamento diferente, porque o teu coração estava incendiado, foi uma chama, algo que se acendeu no seu coração. Mas os dias foram passando, a sua vida real voltou ao normal, as dificuldades apareceram, e é bem provável que a chama que está no teu coração não é a mesma daquele dia que você voltou do encontro. Talvez não está borbulhando dentro de você como estava. A mesma coisa acontece com a gente quando nós entregamos a vida a Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós sentimos um amor, uma coisa gostosa, e a gente quer pregar para os postes, quer pregar para todo mundo, e quer falar, porque Jesus, e agora todo mundo tem que entregar a vida para Jesus. Que coisa maravilhosa, eu entreguei a vida para Jesus, e eu oro, eu busco, eu não vejo a hora de chegar o culto. Mas talvez hoje não é a mesma chama que está no teu coração do dia que você entregou a vida para Jesus. As lutas, as batalhas, as circunstâncias adversas, as dificuldades, parece que elas vão apagando um pouco esta chama do nosso coração.
É por isso que o escritor de Hebreus, pensando na sua época, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa exortação para nós. E ele começa dizendo, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele diz isso aqui, ele está se referindo ao capítulo 11. O capítulo 11 você vai ver os heróis da fé. Abraão, Moisés, Davi, Jacó, Enoque, tantos outros, chamado da galeria da fé. Não que essas pessoas estão no céu, está lá no céu e está olhando para nós como testemunha, dizendo, você vai conseguir, não. O que o autor quer nos ensinar é que não é que estas pessoas estão olhando para nós, nós que devemos olhar para essas pessoas. É nós que devemos olhar para elas e entender que elas também, um dia acendeu a chama no coração delas, e que elas enfrentaram lutas, dificuldades, batalhas, fornalhas, covas, saús e tantas outras dificuldades, mas encerraram a carreira de maneira brilhante, fiel ao Senhor, apesar das dificuldades. Então diz, olhe para eles, olhe para esses homens, e ele vai dizer mais, vai dar um exemplo aqui de Jesus. É por isso que ele diz aqui, olhe para esse homem, e ele vai comparar a vida cristã com uma corrida, porque ele diz, corramos, não é? A carreira que nos está proposta. É bem provável que ele está pegando aqui essa metáfora, esta comparação dos jogos, gregos, onde os homens disputavam e tinham as suas corridas. E é bem provável que ele está pegando esta comparação e dizendo que a vida cristã é uma corrida. E que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, 200 metros, mas a vida cristã é uma corrida de São Silvestre, que demora, é mais longo. Ele está dizendo, a vida cristã é uma corrida. E ele então, nessa corrida, nos instrui algumas coisas. Ele diz como deve ser o nosso comportamento nessa corrida. A primeira coisa que ele diz é, corra com perseverança. Não pare, não pare, não pare. Apesar das circunstâncias adversas, das tempestades, das dificuldades que se levantam, ele diz, corra, mas corra com perseverança. Não pare, não pare, não pare, não pare. A segunda coisa, ele vai dizer que nós devemos correr olhando para Jesus. Versículo 2 ele diz, olhando firmemente para Jesus. Ele quer dizer que Jesus é nosso exemplo maior. E se você olhar o texto aí, você vai perceber, que ele vai dizer, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Ele disse, olha para Jesus, ele veio aqui na terra, foi cuspido, não é? Foi mal interpretado, as pessoas traíram, levaram ele para a cruz, mas ele começou a sua corrida, apesar das dificuldades, ele terminou a sua corrida, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está assentado à direita de Deus Pai. Aleluia! Posso ouvir um glória? Vocês estão aí? Aqui pode dar glória, pode dizer aleluia, pode dizer assim, é assim, pastor, verdade. E depois lá na frente você pode dizer, bate mesmo, pastor, porque eu vou dar uma batidinha aqui, só estou amaciando. É só a introdução. Aleluia. Aí, ele vai dizer o que é que nos atrapalha nessa corrida. Ele diz como deve ser a minha corrida, com perseverança.
esperança. E que a minha corrida eu tenho que estar olhando para frente, em Jesus. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Mas depois ele vai dizer o que é que atrapalha, o que me prejudica nessa corrida. Primeira coisa, pecado. Porque ele vai dizer aqui, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Percebe que ele diz, deixemos as coisas, os embaraços e pecado. A ideia que dá é que são duas coisas distintas: pecado e coisa que nos embaraçam. Pecado tem nome. Pecado tem nome, dia, hora e lugar. Mentira é pecado, fofoca é pecado, roubar é pecado, matar é pecado, desejar a mulher do próximo é pecado. Que mais? Fornicar é pecado. Tanta coisa. Pecado tem nome, dia, hora e lugar. Mas não é sobre pecado que eu quero falar. Se você quer saber sobre pecado, vai lá no canal do YouTube e pega a nossa mensagem que está lá sobre pecado. E ouça, você vai aprender um pouco sobre pecado. Mas depois ele vai dizer o seguinte, que é o foco da minha mensagem. Ele vai dizer, deixando todo o embaraço que nos atrapalha. Eu vou ler aqui em algumas versões que eu pesquisei. Algumas diz, deixando todo o embaraço. A outra diz, tudo que nos atrapalha. Desembaraçando-nos de todo peso. Agora eu gosto dessa aqui, livres dos acessórios inúteis. Na versão contemporânea diz, livres dos acessórios inúteis. Quantos aqui já assistiram São Silvestre? Talvez a maioria. Você percebeu que na São Silvestre tem vários batalhões de corredores, não tem? Os últimos batalhões lá, como é que as pessoas estão? Sempre estão fantasiadas, não estão? Um que está de super-homem, outro de Batman, outro com cartaz fora, não sei quem, o outro está cheio de um monte de coisa. Você já viu alguma dessas pessoas chegarem na frente e ganhar a São Silvestre? Mas elas podem correr desse jeito? É proibido? Não. Agora você já viu o cara que está lá na frente, como ele se veste? Primeiro, que ele tem um corpo parecido com o meu, magrinho. Não é? Assim, magrinho. Eu sou agora um pastor fitness. Magrinho, o cara é magrinho. Está lá a perna dele, a coxa dele magrinha. Ele está com um tênis bem levinho, confortável, com shorts que não atrapalham, uma camisa bem levinha. Mas ele corre a mesma corrida do que o outro, que está lá de terno e gravata, sapato bico fino, cheio de fantasias. A questão, querido, aqui, a pergunta que nós devemos fazer aqui, não é se esse sujeito que está cheio de parafernália pode correr ou não, porque ele pode. A pergunta aqui é, convém correr assim? Pode, mas correr com... Eu posso assistir novela? Eu posso fumar meus cigarros? Eu posso usar piercing? Eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso ver porcaria na internet? Você pode, mas a pergunta é, convém? Pode isso na vida cristã? Convém? Aonde está na Bíblia que eu não posso fumar? Aonde está na Bíblia que eu não posso fazer uma tatuagem? Aonde está na Bíblia que eu não posso colocar um piercing? A questão não é se eu posso ou não fazer. A pergunta é, convém eu fazer? Na corrida da vida cristã, isso vai me ajudar ou vai me prejudicar? Na corrida da vida cristã,
Porque a Bíblia não diz categoricamente que eu não posso fazer, então eu vou fazer. A questão é, convém fazer, mas ainda não é sobre isso que eu vou falar. É só uma introdução. Porque eu quero falar para você duas coisas que estão no versículo 14 e no versículo 15. Que ele está dizendo aqui, ó. Segui a paz com todos e a santificação. Ninguém sem a qual, não é? Seguir a paz com toda a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando ele diz, ó, seguir a paz com todos e a santificação, ele está nos falando aqui de dois relacionamentos. Dois tipos de relacionamento ele está nos ensinando aqui, ó. Qual é o primeiro relacionamento? O primeiro relacionamento é que eu devo resolver todas as minhas questões com o meu próximo. E o segundo, que eu devo resolver todas as minhas questões com o Senhor. Porque ele diz, olha, seguir a paz com todos, sem a qual, e a santificação, sem a qual não verá o Senhor. Quando ele diz de santificação, significa que nós temos que resolver todas as questões entre nós e o nosso Deus. Se tem pecado, se tem prática de vida que desagradam a Deus, eu preciso corrigir isso, porque meu relacionamento é vertical, mas o meu relacionamento é horizontal. Se eu estou bem com Deus, eu preciso estar bem com meu irmão. Se eu estou bem com meu irmão, eu preciso estar bem com Deus. Não dá para estar bem apenas com um. Não tem esta possibilidade. Mas ele diz, ó, segui a paz com todos. Eu vou ler para você aqui a primeira coisa que me veio no coração quando eu li esse texto e estava preparando esta mensagem. No relacionamento com as pessoas, que vamos descortinando, desmascarando e revelando o nosso coração. É por isso que muitas vezes nos frustramos, nos decepcionamos, nos machucamos. Até porque não estamos dispostos a conhecer e nos relacionarmos com as pessoas como elas são. A maioria dos nossos conflitos é porque queremos mudar as pessoas como nós gostaríamos que elas fossem. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, vou pegar o mesmo exemplo de manhã. Eu estou dizendo que quando eu começo a caminhar com o Bruno, com a Bruna e o Ângelo, que quando nós começamos a caminhar, é nesta caminhada de relacionamento, seja ela na igreja, dentro de casa, no serviço, em qualquer lugar, quando eu me proponho a começar a caminhar com alguém, é nesse instante que o meu coração vai se descortinando, vai se abrindo, vai se revelando. Eu começo a conhecer de fato e de verdade quem é o Ângelo e quem é a Bruna. Porque o coração deles vão se abrindo para mim. E o meu coração vai se abrindo para eles. Vai se rasgando. Nós vamos mostrar de fato quem nós somos de verdade. E é nesse momento que os conflitos começam a surgir. Como eu disse pela manhã, a maioria das brigas dos casais não é pelos problemas. A briga dos casais é para discutir e saber quem é que tem razão.
Nós não discutimos para resolver problemas. Nós não resolvemos problemas de maneira pontual. O que é que causou isso? E o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver? Não! A questão das brigas no relacionamento é o seguinte: você precisa entender que está errado ou errada e que eu tenho razão. Se discute por razão. Se discute porque eu preciso que você entenda que você errou e que se você errou, precisa me pedir perdão e precisa admitir que eu estou certo. Nós não tratamos um problema pontual. Nós simplesmente discutimos certo ou errado. Se eu tenho razão ou eu não tenho. Em todo relacionamento, quando o nosso coração vai se descortinando, quando o nosso coração vai se desmascarando, quando nós vamos revelando o nosso coração, nós vamos conhecendo de fato e de verdade quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos. Às vezes nós não gostamos. E porque nós não gostamos, nós dizemos: você precisa mudar. Eu não gosto do seu jeito, da sua maneira. Eu não gosto. Você precisa mudar. Tá bom. Se você propõe uma mudança para a pessoa, a próxima pergunta é o seguinte: precisa mudar sobre que ótica, sobre que padrão, sobre que conduta? Quem é que vai determinar para ele que o comportamento dele é diferente, precisa ser diferente? Quem? Você. Você vai determinar por aquilo que você gosta, por aquilo que você acha certo ou errado. Você vai determinar pelo seu padrão, pela sua crença, por aquilo que você acredita ser bom ou ser ruim. Você pouco está preocupado de olhar para ele, entender o sentimento dele, as vontades dele ou qualquer outra coisa. A verdade é que quando o meu coração se descortina, ele se abre e eu começo a revelar quem eu sou. Então nós começamos a ter atrito, nós começamos a ter dificuldades no nosso relacionamento. Nós temos dois caminhos. Um deles é que eu posso dar oportunidade para o diabo vir e destruir tudo o que nós construímos e acreditamos como bom, como verdade, como ótimo. Então, o Ângelo já não presta mais para mim. Eu já começo agora a falar mal do Ângelo. Eu já não quero mais olhar na cara do Ângelo. Eu já não quero mais caminhar com o Ângelo. Agora o meu prazer é falar mal do Ângelo. E aí eu começo a dar oportunidade para o diabo trazer sentimentos ruins, negativos sobre o meu coração, e eu permito que meus lábios agora comecem a ser usados de maneira negativa em relação ao meu relacionamento com o anjo. É por isso que ele diz: seguir a paz com todos. A segunda opção é que eu posso entender essa dificuldade no meu relacionamento com o Ângelo e eu posso permitir e dizer: Deus, trata isso no meu coração. Deus, eu admito que eu tenho essa dificuldade. Deus, existe alguma coisa entre eu e o Ângelo? Há um texto que eu sempre cito muito para os casais, que é Colossenses 3,15, onde ele diz lá que o Espírito Santo seja o árbitro em nosso coração. Quando você está num relacionamento que você não entende o outro, e o outro não te entende, dobra o teu joelho e diz: Espírito Santo, seja o árbitro no nosso coração. Espírito Santo sabe qual é a verdade, Espírito Santo sabe qual é o caminho, Espírito Santo nos revela o que precisa ser feito, dizer qual é a atitude que tem que ser tomada. O Espírito Santo sabe qual é a melhor decisão. E eu dou a oportunidade para o Espírito Santo de Deus vir. Vim para curar, para sarar,
Mas eu no relacionamento, eu posso dar oportunidade para o diabo arrebentar a minha vida, arrebentar o meu ministério, arrebentar o meu casamento, arrebentar o meu relacionamento com os meus filhos, arrebentar de uma maneira destrutiva, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ou eu posso colocar na presença de Deus. Aí vai o conselho do autor, quando ele vai dizer no versículo 15, olha que coisa forte: versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive, olha, da graça de Deus. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Sabe, amado, o alerta do autor aqui é que essas coisas nos prejudicam, privando-nos da graça de Deus. O que é privar-se da graça de Deus? É sério. Que eu não me entender com a minha esposa, eu não entender com meu marido, eu não entender com meu discipulador, com meu discípulo, ou qualquer outro tipo de relacionamento, seja igreja, seja serviço, em qualquer outro lugar, diz que isso não resolvido me priva da graça de Deus. Sabe o que é isso? Deixa de receber as provisões. Todos os benefícios da graça de Deus que viriam sobre ti, elas ficam retidas. Porque Deus não abençoa pecado. Deus não abençoa coisas erradas. A graça do Senhor não virá sobre ti. É por isso que nós entendemos que algumas casas não são abençoadas. É por isso que nós entendemos que algumas famílias não são abençoadas. É por isso que nós entendemos porque algumas pessoas não são abençoadas. Sabe por quê? Porque o texto diz: seguir a paz com todos. Precisa ser resolvido. Porque isso gera raiz de amargura. E gerando raiz de amargura, vai fazer com que? Vai fazer com que prive, para que pare, que impeça, que a graça, a provisão, o milagre do Senhor venha sobre a sua vida. É um alerta. Tende cuidado, toma cuidado, fique esperto, supervisione o seu coração e não permita que essas coisas entrem. Porque se nós não ficarmos espertos, se nós não supervisionarmos, ele vai dizer: vai entrar no seu coração raiz de amargura. Eu não sou biólogo, mas eu aprendi na escola de que a raiz, ela tem pelo menos duas funções básicas em uma planta. Primeiro, é que é ela que dá sustentação para a planta. E o segundo, é ela que alimenta a planta. E no solo em que é plantada, onde suas raízes não têm uma boa formação, prejudica seu crescimento e afeta os seus frutos. Se você plantar uma planta aonde as suas raízes ela não consiga tirar do solo o alimento necessário para ela crescer, se fortalecer, é bem provável que será prejudicado o seu crescimento. E se for uma planta frutífera, é bem provável que os seus frutos não sairão como você gostaria ou desejava.
Agora ele diz aqui algo interessante, porque ele vai dizer aqui, ó: tendo cuidado, fique esperto, ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, ela ainda não nasceu, ela ainda não está enraizada no sentido literal da palavra, brotando, vos perturbe, e por elas, muitos, ela traz 2 prejuízos. O primeiro prejuízo é pessoal, e o segundo prejuízo são com as pessoas com quem eu me relaciono. Porque se eu sou uma pessoa amargurada, se eu sou uma pessoa cheia de sentimentos ruins, o que é que eu produzo nas outras pessoas? Porque essa raiz de amargura, porque muitas pessoas são azedas, vive com cara de maracujá murcho. Porque as pessoas são tão fechadas? Porque tem pessoas que têm dificuldade e não conseguem ver nada de bom nas coisas. Não elogia nada. A coisa é mais linda, mais fantástica, mas ela sempre dá um jeito. Porque tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras. Elas não conseguem se relacionar. Porque muitas vezes tem aí uma raiz de amargura. Eu vou ler um texto que eu copiei, que eu achei interessante. A pessoa diz assim: a palavra amargura vem do grego, que significa ira, aspereza, descontentamento. A amargura é resultado da frustração não resolvida, causada por ira ou inveja. A palavra-chave é frustração. A amargura não só destrói seu testemunho, mas também contamina outros. A palavra contaminar vem do grego, que significa manchar ou macular, contaminar cerimonial ou moralmente. Torna a pessoa incapaz de manter comunhão com o Senhor, de adorar e servi-lo. Uma amargura começa com raiz. Escute, no início é uma minúscula raiz, muito difícil de ser detectada. Não é grande nem fica na superfície onde possa ser facilmente identificada. Pelo contrário, como um câncer, realiza seu trabalho insidioso, lá nas profundezas ocultas, na medula de seu organismo espiritual. Somente depois de espalhar suas metástases é que os sintomas aparecerão em palavras, pensamentos e ações amargas. A amargura é como fosse um câncer que não foi desenvolvido ainda. É algo que o autor está dizendo, ainda ele não dá aqui para ver, mas ainda não se aprofundou. É fácil de ir lá e arrancar, mas se você não tomar cuidado, porque olha aqui para mim e me responda: quantas vezes você viu um pé de goiaba comendo goiaba? Quantas vezes você foi lá cortar goiaba e o pé de goiaba bateu na tua mão e disse: essa goiaba é minha, foi eu que produzi, e se eu produzi, sou eu que vou comer. Qual é a lógica? A lógica que a árvore frutífera, ela não dá fruto para ela, a árvore frutífera dá fruto para outros comer. O que é que as pessoas estão comendo do fruto que você produz?
Porque a sua vida, o seu relacionamento, a maneira como você trata as pessoas, é exatamente fruto da sua árvore. O que elas estão comendo? Coisas amargas. O que elas estão comendo de você? Como é que você trata outra pessoa? Como é que você se relaciona com outras pessoas? É só veneno? É só pancada? É só coisas ruins? É só reclamação? É só um monte de coisa ruim que as pessoas não têm prazer de estar ao teu lado? Porque aquilo que está no teu coração é aquilo que determina o seu relacionamento. Eu vou pegar alguns exemplos e vou pegar de ontem, aqui eles não me permitiram, mas eles contaram aqui publicamente, né? Um deles foi o Gabriel, que compartilhou aqui uma fase da vida dele, onde existiam algumas coisas no coração, principalmente algumas coisas mal resolvidas de amor, e ele achava então que ferir pessoas, machucar pessoas, isso era algo que teve como padrão da vida dele. O que é isso? Raiz de amargura. E fica aqui dentro. Pessoas me machucaram, pessoas me feriram, agora eu também machuco pessoas, eu agora estou ferindo pessoas, porque eu não tenho um padrão, um sentimento positivo, e agora eu começo a pisar nas pessoas. As pessoas têm que andar comigo e comer dos frutos que eu produzo, e esses frutos são frutos amargos. O Gustavo, que deu testemunho, falou da separação dos pais, dos problemas dentro de casa. Então começou a fazer tatuagem, foi para a bebida, foi para as drogas, uma maneira de ferir os pais dos princípios. Uma revolta com a vida, uma revolta com a sociedade. O que é isso? Raiz de amargura. E eu posso dizer isso para o Gustavo, que eu tenho liberdade, e uma das coisas, primeira que nós tratamos na vida dele, foi a visão que ele tinha do pai. Qual a visão que ele tinha do pai e da mãe? Qual é a visão que ele tinha do pai? Ele pode perceber o quanto de amargura tinha dentro do coração dele. E o quanto que ele teve que ver o relacionamento do pai de maneira diferente. E perceber que algumas coisas que ele tinha de amargura com o pai, não mudava o pai, mas mudava ele, e mudava de maneira negativa as pessoas que estavam em volta dele, porque produzia frutos amargos, e as pessoas que se relacionavam com ele, sabe, bebia e comia desta amargura. Por que você é tão difícil de se relacionar com pessoas? Por que é tão difícil as pessoas estarem do seu lado? Por que você às vezes tem prazer de fazer o inferno na vida das pessoas que estão do seu lado? Quem é que você quer ferir? Quem é que você quer machucar? Que fruto que você está produzindo para as pessoas que estão do teu lado e que diz que te ama? Eu vou contar a experiência de um atendimento. Eu pedi autorização para a pessoa. Ela me autorizou. Eu disse para ele que eu ia ministrar sobre cura. De que a experiência dele foi forte para mim. E que se eu podia compartilhar, preservando o nome dele. Eu disse, pastor, fica à vontade. Ele chegou para mim com problemas de traições. Perdeu a conta de quanto traiu a esposa. Mas o que eu achei interessante, que o dia que ele veio conversar comigo, ele confessava as suas traições, ele usava uma frase, que ele dizia assim para mim, mas eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. E eu fiz na época uma metáfora com ele, disse assim, eu vou pegar uma faca,
e vou te dar. Eu quero que você corte. Vá passando no teu braço. E vá cortando. Ele olhou assustado para mim. Disse, eu vou fazer melhor. Eu vou abrir a janela da minha sala. Vou abrir bem. E você vem correndo e você vai pular lá embaixo. Ele olhou assustado, sem entender o que eu estava falando. Aí eu perguntei para ele, você teria coragem de fazer isso? Ele disse, não, de maneira nenhuma. Eu disse, sabe por que você não tem coragem de fazer isso? Porque você se ama e você se gosta. Quem se ama e se gosta não se machuca. Agora, por que você está dando facada na tua esposa? Por que você está pedindo para tua esposa se jogar da janela e se esborrachar lá embaixo? Eu não fiz isso numa maneira de repreensão para confrontar ele e fazer com que ele se sinta envergonhado, que a terapia não é para isso. Mas eu fiz isso para nós entendermos alguma coisa que estava no coração dele e disse, agora me conta a sua história. A nossa história revela o nosso coração. Eu disse, você vai contar a sua história para mim. Ele contou a história. E depois eu disse, você vai escrever a sua história. E vai me trazer por escrita. Quando eu comecei a ler a história dele, ele começa a história da seguinte maneira. Nasci na cidade X. Com 3 anos, fui morar com a minha tia. O que é que tem de errado nessa história? Essa história começou errada. Por que é que alguém que começa a contar a sua história, começa a contar a partir dos 3 anos de idade? E começa a contar que foi morar com a tia? Cadê o pai dessa história? Cadê a mãe dessa história? Cadê o nascimento dessa história? Com 3 anos, o pai e a mãe o abandonaram. Ele foi morar com a tia. E a tia o tratava pior do que cachorro. Essa foi a expressão que ele usou. Era tratado na casa da minha tia, pior do que cachorro, semelhante a crianças abandonadas. Mas um dia o meu tio foi nos visitar, e nos olhou naquela situação, e disse, vocês não podem viver assim. Então meu tio me pegou e levou para a casa da minha avó. Lá, a minha avó nos xingava, reclamava das coisas que comiam, nos batia. Mas o meu avô, muitas vezes, deixou de comer para que a gente comesse. O que é que nessa história tem a ver com um cara que traiu a esposa várias vezes e que tem um sério problema de lascívia? Qual é a raiz aí que faz ele produzir esses frutos, aonde todas as pessoas que se relacionam com ele choram? Coisas ruins são frutos, porque há uma raiz de amargura dentro dele. As pessoas que se relacionam com ele comem desses frutos, se torna uma vida amarga, de decepções, de frustrações. Você vai analisar, você vai perceber que a mãe o abandonou, a filha tratou igual cachorro, a tia tratou igual cachorro, e a avó não o tratava com dignidade. São 3 figuras femininas mais importantes na nossa vida. E são as 3 figuras o qual é completamente deturpado no seu sentimento. Ele não entende, ele não sabe o que é ser tratado de maneira carinhosa e amorosa por uma mulher.
O pai, por mais que tenha traído, ele conseguia ter relacionamento com o pai. O vô era um cara que tirava comida para ele comer. O tio foi o salvador da pátria, que dava atenção. Então ele tem 3 figuras masculinas, no qual é o padrão. O pai, várias traições. O tio traía a esposa, ele sabia, inclusive levava para o bordel. O vô, várias traições. Percebe? 3 referências que ele tem na vida dele, masculina, que geraram e criaram o padrão de vida para ele. Esse cara tem 2 sentimentos no coração que precisa ser tratado. O primeiro sentimento é que ele não consegue viver hoje satisfeito com um relacionamento feminino, porque ele está à procura da mãe. Ele quer colo. Ele precisa de uma mulher que o coloque no colo, que diga: você é o meu filho. Ele não consegue abrir o coração dele e ser homem de uma mulher só, porque no subconsciente dele está: eu vou me entregar a uma mulher, eu vou amar esta mulher, mas será que essa mulher vai me abandonar? Será que ela vai me machucar igual machuca a minha tia? Será que vai me ferir igual me feria a minha avó? Há uma raiz de amargura. Está dentro do coração. Ele não conhecia essa história dele. E quando eu mostrei, eu disse: eu vou contar a sua história agora de uma outra ótica. Você me contou a sua história, agora eu vou contar para você a sua história. E eu vou mostrar para você quem é você. Ele chorou mais de 20 minutos. Um homem desse tamanho. De soluçar. E tudo que ele queria é a mãe. Ele quer ser abraçado. Ele quer que a mãe olhe nos olhos dele e diga: eu te amo. A pergunta que está na cabeça dele é: por que ela me abandonou? Por que não me quis? Por que deixou a minha irmã e eu sozinho e foi viver a sua vida, e hoje com mais de 30 anos nunca me procurou? Que porcaria eu sou. São raízes de amargura que estão dentro de nós. São sentimentos mal resolvidos dentro de nós, que brotam dentro de nós e geram em nós porcarias, das quais nós começamos a passar para outros com quem nós nos relacionamos. Começamos a produzir frutos de traições, de lascívias, de irritabilidade, de impaciência. E muitas vezes as pessoas não têm culpa da história que nós tivemos. Agora, a história que nós tivemos, ela só pode ser pior a partir de agora, se nós quisermos, porque a decisão está nas nossas mãos. Eu posso deixar que essa raiz brote ou continue, e eu posso simplesmente dizer: raiz de amargura, sai da minha vida, em nome de Jesus. Por que é que eu vou ficar produzindo frutos? Eu faço a pergunta para você novamente agora: como que está o teu coração? Como está o teu coração? Quem é você? Qual é o fruto que você está produzindo, que as pessoas que estão ao seu lado estão comendo? Qual é o fruto? Qual é o fruto que as pessoas comem do relacionamento que tem com você?
O que devemos fazer, pastor? Qual é o caminho? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ele vai nos dizer assim: vê se a sua versão é melhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que seja. Aqui não está dizendo que é confissão de perdão. E aqui também não está dizendo que você tem que abrir a sua vida para qualquer um. Por que as pessoas pagam terapeutas e psicólogos? E por que é que elas saem curadas de sessões como essas, quando se permitem? Porque você parte do princípio que você paga um profissional, e de que você está abrindo a sua vida a esse profissional, e que ele vai guardar aquilo ali. E a sua cura está enquanto você abre o seu coração, e você descortina, revela o que está ao seu coração, porque a sua vida para o terapeuta, para o psicólogo, pouco importa. Ele não tem vínculo emocional com você. Ele vai para casa, vai dormir, vai deitar, normalmente. Porque não muda ele, muda você. É porque você descortina o seu coração. Você revela o seu coração. Você confessa, coloca para fora coisas profundas do teu sentimento. Ele te auxilia com perguntas e com direções. E você então vai se abrindo, se descortinando. E você vai se permitindo a essa cura. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é no sentido de confessar apenas, mas de abrir, de falar, de revelar. Por isso que o discipulado é tão importante. E por isso que o discipulado é confidencial. Se você hoje compartilha coisas do seu discipulado com alguém, eu digo, você está errado. Pare de fazer isso hoje. Discipulado é confidencial. Eu não tenho direito, você não tem permissão, pela pessoa e nem pela liderança desta igreja, de eu conversar com o Ângelo, ele abriu o coração para mim, eu chegar para o Kevin e falar para o Kevin as coisas que o Ângelo compartilhou comigo. Você está sendo desonesto com a pessoa que está descortinando o coração dela para você. Ela tem que, no mínimo, sentir confiança em você. E às vezes a gente diz algumas coisas aqui no púlpito, mas eu nunca digo nada no púlpito que não seja autorizado a dizer. Disse aqui do Gustavo, tenho muita liberdade com ele, é um testemunho público, e ele sabe o quanto isso é importante. Não abro nada dos atendimentos que eu dou aqui, sem que eu tenha autorização das pessoas que eu atendo. Porque a gente abrir a vida da gente, abrir o nosso coração para outra pessoa, é a gente se desmascarar, é a gente se descortinar, é a gente se revelar de fato e de verdade quem nós somos, é ficar pelado, e ninguém gosta de ficar pelado em multidão, mesmo bonito, não que você ache que você tem o corpo perfeito, porque isso nos envergonha. Como está o teu coração? Como está o teu coração? O que é que produz as coisas ruins no teu relacionamento hoje? O Senhor quer te curar esta noite. Ele quer passar o bálsamo dele sobre você esta noite.